Olha aí, queridos, com alegria que mais uma vez trazemos um novo vídeo até você, tá bom? Deus te abençoe, possa estar fortalecendo a sua fé, fortalecendo a sua vida e que a graça e a paz dele continue de modo rico e abundante no seu viver. Você já pensou em desistir em algum momento da sua vida? Ou já se frustrou com alguma coisa que deixou você desanimado ao ponto de você falar, deixa para lá, não quero mais saber disso? Você já parou no meio do caminho quando você buscava algo e esse algo você sentiu que estava mais distante do que quando você começou? Então, são momentos desse tipo que nós nos frustramos e perdemos a vontade de continuar. E, na maioria das vezes, é justamente esse o ponto onde nós desistimos. Quero pensar com você neste momento sobre como Deus testa a nossa fé. É justamente quando no teste da fé que muitas pessoas desistem, até mesmo muitos cristãos sinceros, honestos, não é? E fervorosos na sua jornada, na sua caminhada com Deus, tá bom? Mas vamos lá então. Você abre a sua Bíblia comigo, em Mateus capítulo 9, verso 27 ao 31, onde dois homens cegos de nascença acompanhavam Jesus. E ali há um momento em que Jesus os ignora. E ele continua seguindo até quando ele chega na casa dele, e esses homens permanecem sempre atrás dele, perseguem-no, ou seja, continuam acompanhando ele até chegar onde ele estava, e ali eles são desafiados por Jesus. Quero pensar com você sobre essa realidade. Sabia que a sua fé também, ela é testada? Deus geralmente aprova depois que ele prova. Sim, isso é fundamental entender, para que você não venha parar no meio do caminho. Aqui nós vemos justamente isso aqui. Deus testa a nossa fé. Aliás, Jesus, antes de ir para o ministério, antes de começar a realizar seus milagres, antes de entrar em campo para poder pegar o evangelho, a Bíblia diz que ele foi levado para ficar 40 dias no deserto e lá ser testado, literalmente, tentado pelo diabo. Foi levado pelo Espírito de Deus. E foi depois que ele saiu de lá, aprovado, foi que ele veio encarar a realidade da sua vida ali fora, onde o seu ministério começou, e nós vimos o quanto ele foi eficaz, eficiente e preciso no cumprimento da sua missão. Eu quero pensar com você hoje sobre algo que é importante, porque na maioria das vezes, quando passamos por adversidades, situações difíceis ou algum momento de frustração, a tendência é desanimarmos, perdermos o pique e o interesse de continuar, perdemos a disposição. Não é assim que acontece na maioria das vezes, também na sua vida? Mas Deus testa a nossa fé. E como é que ele faz isso? Antes de adentrarmos aqui, antes de citar como ele faz isso, eu gostaria de pedir você para estar compartilhando os nossos vídeos aí com seus amigos, familiares, ok? Nos seus grupos, ou curtindo e comentando também. Se você ainda não se inscreveu em nosso canal, por gentileza, dá um toquinho no botão de inscrever-se aí, com certeza vai nos ajudar a alcançar mais pessoas, né? E também levar essa palavra para outras pessoas que estão talvez pensando em desistir. E se você está pensando em desistir, eu quero dizer para você, não desista. Só chega no final da jornada quem permanece sempre firme, constante, lutando no meio do caminho. Isso é fundamental para nós. Mas vamos lá, a primeira coisa que é importante você entender é que Deus testa a nossa fé por meio de adversidades. Sim, as adversidades têm o poder de testar a nossa fé. É importante você entender que, às vezes, situações adversas na sua vida, embora tenham o poder de desanimar você, derrubar você, jogar você para baixo, levar você a ficar frustrado, talvez na zona de conforto, paradão ou paradona ali, essa situação tem também tem um grau de importância. É nela que você reage, você escolhe agir e perseverar. É nela que você consegue parar para olhar com mais profundidade dentro de você e pensar o seguinte, se eu parar agora, eu vou perder a grande oportunidade de alcançar o outro lado, alcançar um resultado que de outra maneira talvez eu não alcance. Deus testa a nossa fé por meio de situações difíceis, é verdade. Olha só o que diz Pedro lá no capítulo, 1 Pedro no capítulo 1.
Vou ler aqui na nossa Bíblia, se você quiser acompanhar-nos também, você pode fazer isso. A primeira carta do apóstolo Pedro, capítulo 1, versos 6 e 7. Olha o que diz aqui. Em quem vós grandemente vos alegrais, ainda que agora seja necessário que estejais por um pouco contristados com várias tentações, para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro, que perece e é provado pelo fogo, se enche em louvor e honra e glória na revelação de Jesus Cristo. Olha aqui a prova da nossa fé. A fé é provada como o ouro é provado pelo fogo. Mas o Pedro aqui, ele fala que é importante continuar, porque isso tem um valor. Em primeiro lugar, a nossa fé tem valor, mais valor do que o ouro. O ouro, ele tem um valor precioso neste mundo a nível material, mas a fé vai muito mais além da matéria. Então é importante entender que quando você é provado, quando você é testado, quando você passa por situações difíceis, é importante você entender que Deus pode estar trabalhando naquela realidade, aquela situação, para fortalecer você. E olha, lá na frente você sairá mais forte. Muito mais forte. Por isso Provérbios 3:10 diz que se a nossa força, né, não for maior do que a nossa capacidade de resistir ao momento ali, teremos uma força pequena. Se você no dia da adversidade se mostrar fraco, você tem uma força que você pode, na verdade, se fortalecer, crescer com ela, capacitar-se para ser maior quando você olhar para a palavra de Deus, olhar para a fé que Deus te dá. Sim, embora muitas vezes nós sucumbamos a diversas situações que nos provam, nos testam, nós podemos levantar, erguer a cabeça e olhar para aquilo que Deus promete e confiar, como diz Romanos 8:28, que todas as coisas cooperam para o nosso bem, até mesmo as situações difíceis pelas quais nós passamos. Um outro meio que Deus testa a nossa fé também, que é importante aqui nós entendermos, sim, é por meio de situações que Ele cria. Deus cria situações personalizadas para promover a sua fé. Sim, isso também é um teste. Quando olhamos para a questão de Jonas, Jonas estava fugindo de Deus, em desobediência a Deus, procurando ir para o lado contrário daquilo que Deus tinha mandado ele fazer, não é? Para a região que ele deveria ir. E o que que Jonas fez? Jonas refugia-se num barco. O que que Deus faz? Deus manda uma tempestade. Deus levanta uma grande tempestade que balançou o barco da vida de Jonas. Onde Jonas, o missionário, estava ali, o barco acabou balançando. Houve uma tempestade muito forte ali, a ponto de os marinheiros que estavam lá, veteranos, acostumados, não é, com ondas fortes, vendavais e tempestades, entraram em desespero. Mas era Deus trabalhando o cenário para que Jonas pudesse voltar para o caminho original da obediência. Às vezes também você está um pouco distante do lugar que você deveria estar. E nessa hora, quando a tempestade se levanta, Deus permite que a tempestade venha se levantar na nossa vida, não para que Ele possa nos lançar para o fundo, não que Ele possa nos derrubar, não que Ele possa nos humilhar, mas para que a gente possa parar e olhar para a realidade que estamos vivendo, e aí entender que o melhor lugar para estar é no lugar da obediência ao Senhor. Jonas, então, ele experimenta uma situação desse jeito. E quando você estiver passando por situações difíceis na sua vida, como você deve agir? Como? A primeira coisa que eu aprendo aqui é o que o apóstolo Tiago, ele escreve algo interessante. Ele diz assim: quando você estiver passando por provações na sua vida, situações difíceis, vou abrir aqui, nós vamos ler, ele diz que nós devemos ter uma reação bem diferenciada. Olha o que Tiago diz aqui no capítulo 1. Irmãos, tenham grande alegria quando caírem várias tentações, sabendo que a prova da vossa fé produz a paciência. Tenha, porém, a paciência sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos sem faltar em coisa alguma. Olha como é interessante, como Deus vê a situação de adversidade na nossa vida, e como na maioria das vezes nós olhamos para as situações de adversidades. Olhamos com um certo desdém, com certa ignorância e com certa relutância. Mas a Bíblia aponta para realidades difíceis, de prova, de tentações, de adversidades, né?
olha para a gente como uma oportunidade onde podemos passar por ela e sair mais fortes. Você pode lidar com o momento que você está vivendo agora. Presta atenção. Por mais difícil que seja, você pode lidar com a enfermidade que você está vivendo agora. Você pode lidar com a dificuldade financeira que você está vivendo agora. Você pode lidar com o relacionamento difícil que você está vivendo agora. Você pode lidar com o momento de desemprego que você está vivendo agora. Você pode lidar com toda e qualquer situação. Olha o que a Bíblia nos recomenda. Tenham grande alegria quando estiverem passando por várias provações. Ou seja, enfrente com alegria. Sabe por quê? Porque por maior que seja o problema, ele tem data de validade. A Bíblia diz que Deus não deixará que você venha sofrer uma provação, uma tentação maior do que aquela que você é capaz de suportar. Você, então, nesse instante, deve pensar, vai passar. Enquanto não passa, eu vou me alegrar, porque eu sei que Deus não está me deixando abandonado, Ele está comigo. Eu sei que eu não estou sozinho no processo, eu sei que Deus permite essas coisas, para que eu seja mais forte, melhor, mais resiliente. Não é? Por quê? Se você se mostrar fraco, no dia da angústia, você terá pequena força, mas se no dia da angústia, sua força for maior do que a situação que você está vivendo, presta atenção, o seu olhar para ela, você vai ver que você vai ver com outros olhos, você vai ver um mundo que o mundo não vê. Você não vai ver a realidade como ela é, mas como ela pode vir a ser do ponto de vista de Deus, e você vai ver uma vida vitoriosa lá na frente. Não é? Então Deus testa sim a nossa fé por meio de adversidades. Deus testa a nossa fé por meio, sim, muitas vezes de situações que ele na verdade, ele programa de modo personalizado, como foi no caso de Jonas. Não é? Mas Deus também testa a nossa fé por meio de mais um. Eu quero trazer aqui do dinheiro. Poxa vida, dinheiro, Paulo? Sim. Deus testa a sua fé por meio do dinheiro. Se tem algo que testa o coração do cristão, chama-se dinheiro. Dinheiro é um verdadeiro termômetro espiritual para testar a fé do indivíduo. Presta bem atenção, Jesus não só testou a fé dos cegos, de modo que eles confessaram que tinham fé suficiente para serem curados, como ele testa também a nossa fé de um modo geral. Não é? Então, quando você tem a sua fé testada, é importante você discernir até onde você está, na verdade, se deixando levar pelo momento ou lidando com o momento de modo que você continua confiando no Senhor. É importante firmar os tornozelos, olhar para frente e dizer, eu estou firmado, porque meus olhos estão firmes no autor e consumador da minha fé, Jesus Cristo. Jesus é o autor e consumador da nossa fé, da fé de todo aquele que confia nele. Não existe situação alguma que seja maior do que a capacidade dele lidar com ela e nos abençoar nela no meio do processo. Sim. Então isso é fundamental para a gente, né? Deus testa sim a nossa fé por meio também do dinheiro. Olha lá o que diz Lucas, capítulo 16, 11. A Bíblia diz aqui que no Evangelho de Lucas, que Jesus, ele falando a respeito exatamente dessa realidade de fé na vida dos discípulos, ele cita sobre a questão das riquezas, valores, não é? Os valores reais, verdadeiros, e muitas vezes nós somos testados e provados por Deus quando se fala de dinheiro. E aqui no versículo, capítulo 16, verso 11, 10, ele diz assim, quem é fiel no mínimo também é fiel no muito, mas quem é injusto no mínimo também é injusto no muito. Se nas riquezas injustas não fostes fiéis, quem vos confiará as verdadeiras riquezas? Jesus, de certo modo, estava falando aqui sobre a parábola do mordomo infiel, que de um modo malandro, né, ele usou de artifícios para poder se tranquilizar com relação à sua vida futura, segurança futura, e Jesus, de certo modo, elogia a precisão, a agilidade e a sabedoria,
a malandragem daquele camarada de certo modo, mas mostrando o quão importante é você lidar com situações de adversidade com sabedoria e criatividade. Ele não elogia o erro, a malandragem da pessoa, do personagem ilustrado, mas ele elogia a maneira como ele trabalhou com criatividade para lidar com a situação futura, em dificuldade, e ele já agiu no momento presente para resolver o problema. Então, só que ele termina falando sobre a questão da fidelidade. Nós precisamos ser fiéis a Deus em todas as coisas, inclusive no mínimo. Porque o mínimo, quando você é fiel nas pequenas coisas, essas pequenas coisas é que te promovem para lidar com grandes coisas. Sim, é um processo de crescimento. Tem gente que sonha, de um modo abstrato, né, se tornar alguém futuramente rico, próspero, grande, um grande vulto, um grande personagem, mas ele, nas pequenas coisas, ele não tem disciplina suficiente para chegar lá. E Jesus disse, quem é fiel no que é pequeno, também será no grande. Ou seja, de certo modo, você tem hoje o que você merece ter. Você hoje está num nível que você consegue administrar. Mas à medida que você vai sendo fiel no processo, a Deus, a obediência à palavra de Deus, e a Deus na obediência, quanto aquilo que Ele te dá, te ensina, naturalmente você vai crescendo. E é aí que Deus confia a você coisas maiores. Mas se você não é fiel no que é pequeno, você nunca vai receber mais de Deus para você administrar. Portanto, então, Deus testa a nossa fé por meio do dinheiro, principalmente. Não é? Como é que você lida com o seu dinheiro hoje? Como é que você, de certo modo, compartilha as riquezas e os bens que Deus te dá? Você só pensa em você de modo egoísta ou você também pensa no outro? Você é do tipo que pessoa que oferta, né, no lugar que você está, ajudando os pobres, necessidade de outras pessoas? Ou você é do tipo que só pensa em você e ninguém mais? Só vem a mim, né, e o vosso reino nada. É importante pensar nisso. Mas Deus testa, sim, a nossa fé também, por meio, sim, está aqui, por meio do atraso. Sim, como? Deus testa a nossa fé por meio do atraso. A paciência é uma virtude de poucos, mas a paciência é algo que o sábio cultiva. A Bíblia nos ensina a sermos sábios, a sermos pacientes, pacientes principalmente na tribulação e na dificuldade. A paciência é uma virtude que todo cristão deve cultivar, e se não tem, deve aprender a possuí-la. Não foi à toa que Jesus multiplica pães e peixes para mais de 5.000 pessoas. Sim, mas como que isso aconteceu? Imagina você ter uma multidão de gente sentada, né, ali esperando para ser servido, ter um momento de ser servido com um lanche. A Bíblia diz que Jesus orienta os discípulos na multiplicação dos pães e peixes a criar grupos ali de 50 e 50, colocar as pessoas ali bem contadas, organizadas, para depois servir o pão. O pão ainda não tinha chegado, a padaria do céu ainda não tinha aberto, mas os discípulos estavam trabalhando ali. Agora imagina você contar 5.000 pessoas ou mais, agrupadas em pequenos grupos ali, até que todos possam ser servidos. Raramente a gente tem paciência suficiente para ficar 1 segundo no telefone aguardando o retorno, né, da chamada. Às vezes a outra pessoa, quando você está numa fila, você fica impaciente. Quando você vai pegar um ônibus, quando vai pegar um avião no aeroporto, a impaciência toma conta, porque nós vivemos num tempo de correria tal que alguns segundos parecem que se tornaram algo bem, sim, distante, de modo que a gente não tem paciência para esperar. Esperar é uma virtude. Às vezes, quando oramos, Deus responde, mas nem sempre a resposta da oração chega no momento que a gente está com expectativa para receber, mas Ele responde. Houve um momento que Daniel, no Antigo Testamento, ele orou, mas a resposta chegou 21 dias depois. Não significa que Deus não ouviu, não tinha ouvido, significa que alguma coisa estava impedindo de chegar naquele momento. Mas para tudo, Deus tem um tempo. Deus tem um tempo para tudo. E o atraso, muitas vezes, aparente, é também Deus testando a nossa fé, a nossa paciência. Houve um homem, um rei no Antigo Testamento, o primeiro rei de Israel, que a Bíblia diz que
houve um momento que os filisteus, os inimigos daquele povo, estavam ali apertando o cerco sobre eles. E o profeta tinha marcado, o profeta Samuel tinha marcado um momento onde encontraria todo mundo ali e coroar o rei, né, diante deles ali. O rei Saul tinha sido escolhido para ser o rei. Só que naquele dia, antes de fazer aquela abertura, o profeta deveria chegar e fazer a oferta ali, né, a oferta dos holocaustos. Ele deveria começar a abertura daquela posse do rei, podemos dizer assim, né? E a Bíblia diz que naquele dia o profeta atrasou. O rei ali, futuro rei de Israel, o rei escolhido, né, que seria consagrado naquele momento ali, diz a Bíblia que ele, vendo que o povo já estava impaciente, indo embora, alguns indo embora, e vendo também que os inimigos poderiam chegar ali de súbito, ele então corre e vai fazer o papel de sacerdote. Ele chama ali no momento ali, a turma, vendo que o profeta não tinha chegado, ele vai na frente ali e vai e faz o papel do oferece os holocaustos, que era o papel do profeta. Exatamente nesse momento de impaciência dele, né, que depois que ele assume o lugar que não devia ter assumido, que o profeta chega. E ali Deus o repreende por meio da boca do profeta, dizendo para ele que ele deveria ter esperado, né, que ele deveria ter deixado com que o profeta fizesse o seu papel e para que ele pudesse fazer o dele. Mas ele não fez assim. E por isso Deus tirou o reino dele, por causa da sua impaciência. Atraso e paciência está ligado. Às vezes Deus vai atrasar uma resposta de oração, uma manifestação na sua vida, uma cura, sim, uma abertura de uma porta para alguma coisa no seu viver, porque você não está preparado. E aquele tempo, enquanto não acontece, é o tempo de preparo, para te fortalecer, para que você possa passar pela prova. Lembre-se, Deus só aprova depois que Ele prova. E é justamente o que acontece com esses homens aqui. Eles são testados na sua fé, mas ainda assim eles perseveram, ainda assim eles não se sentem humilhados, ainda assim eles não desanimam, ainda assim eles não param no meio do caminho, mas vão até Jesus, porque eles realmente acreditavam. Quando você acredita, sua maneira de agir, seu comportamento, seus atos atestam aquilo que você acredita, e eles foram até o fim. E por causa disso, Jesus pergunta: vocês acreditam que eu possa curar vocês? Eles falam: sim, nós cremos. Seja feito então segundo a fé de vocês. Sua perseverança, querido. Sua perseverança, querido. Né? Seu ânimo, sua vontade de vencer deve ser muito maior do que a realidade da dificuldade que você está passando. Talvez a sua impaciência possa roubar de você seu reino, sua grande oportunidade na vida. Mas a sua paciência, se ela permanecer firme, pode ser a chave para mudar toda a história da sua vida, como foi a mudança na história da vida desses dois homens cegos. Quer viver pela fé? Aprenda que a fé não é algo, né, que você não possa experimentar. A fé, ela é real. Embora ela não seja substância que você possa tocar, é algo que você possa experimentar, vendo a evidência do resultado no seu viver diário. Esses homens experimentaram aqui o resultado da fé que eles tiveram ao confiar no Senhor, mesmo sob o efeito de um teste. Jesus ficou 40 dias no deserto, onde ele ficou com sede e com fome, mas diz a Bíblia que quando ele terminou ali o teste dos 40 dias, já havia um banquete preparado para ele. Os anjos vieram e o serviram. É assim que Deus trabalha. Deus quer que você seja uma pessoa forte e perseverante. Você tenha resiliência para lidar com as situações difíceis, porque Ele usa situações difíceis para testar a sua fé. Ele usa também situações em que você precisa ser testado com relação ao seu dinheiro. Ele usa o dinheiro, as economias, suas finanças, para testar a sua fé. Ele usa também momentos especiais onde ele pensa de modo personalizado, como fez com Jonas. Num momento que você está em plena desobediência, ele cria uma situação que você precisa
tomar uma decisão e se voltar para Ele. Ele também, às vezes, usa o atraso. Talvez você esteja agora esperando há um bom tempo. Há alguma oração que você fez que ainda não foi respondida. Talvez você esteja ansioso, querendo algo mais de Deus e você acredita que não vai receber. Mas é justamente para você essa palavra. Sim, porque Deus, Ele te ama. E por causa disso, Ele quer que você tenha uma fé mais forte, mais resiliente, que você seja mais firme, confiando que Ele é o autor da sua fé, e quando você confia nele, em momento algum você será decepcionado. Por último, quero citar apenas Jeremias 29:11. O Senhor diz: eu sei os pensamentos que eu tenho a vosso respeito, pensamento de paz, de bem e não de mal, para vos dar o fim que vocês tanto desejam. Querido, eu sei que você deseja mais de Deus. Não sei o que, mas eu quero dizer para você que Deus também tem desejos para com a sua vida. E pensamentos bons. Não só para te dar a salvação, mas a garantia da sua presença agora e na eternidade. Que Deus te abençoe e te fortaleça. Que essa palavra possa ficar no seu coração. E se você está vivendo um momento de teste agora, lembre-se, Deus faz isso para te fortalecer. Para que amanhã você seja não só mais forte, mas você seja também capaz de fortalecer outras pessoas. Que o Senhor te abençoe. Te dê a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. E que você continue conosco aí a cada novo vídeo, tá bom? E que a palavra de Deus possa ser uma certeza no seu coração e na sua vida. Muito obrigado. Deus te abençoe. Em nome de Jesus. Muito obrigado.